Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a biografia e a autobiografia. No estudo das palavras, bio significa vida, grafia significa escrita e auto significa a si mesmo. A biografia, portanto, significa registro da vida de uma pessoa, ou seja, uma pessoa que narra a vida de outra. Colocamos em uma biografia dados importantes sobre a vida da pessoa de quem estamos falando. Por exemplo, nome completo, local e data de nascimento, onde estudou, onde viveu, fatos mais importantes da sua vida, fatos felizes, fatos tristes que marcaram, principais realizações, fotografias. Existem biografias que são enormes e que precisam se organizar em forma de livro. Mas nós também vemos textos na internet que são biografias curtas. No gênero textual da autobiografia, significa que a pessoa decidiu escrever sobre ela mesma. A autobiografia, ela sempre é narrada na primeira pessoa do singular e do plural, ou seja, ou a pessoa utiliza eu ou a pessoa utiliza nós. Exemplo. Eu lembro que quando eu era pequena, eu gostava de brincar na rua. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, nós gostávamos de brincar na rua. É um acontecimento selecionado na sua própria vida. Em geral, o objetivo é caracterizar a sua personalidade. O protagonista da história é sempre o próprio autor. O texto mostra os principais fatos da vida dele, ou seja, ele só conta aquilo que ele quer que você fique sabendo e de forma cronológica, ou seja, com as datas dos acontecimentos. Quanto ao tipo do discurso, é sempre o relato, porque ele está contando. E ele sempre usa marcadores temporais, como por exemplo, há 10 anos atrás, naquele dia, me lembro bem, naquela época, um tempo depois. Bom, o relato autobiográfico, ele sempre tem lembranças de algo que mexeu com o emocional do autor. Comece hoje mesmo a escrever a sua autobiografia pesquisando sobre a sua própria vida. Para facilitar, escreva a linha do tempo da sua vida, para incluir então as datas e os eventos mais importantes. Escreva tudo que lembrar, depois selecione os fatos mais importantes. Inclua sua história familiar também. Anote informações sobre a vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos, dos seus tios, primos. As informações sobre a sua história familiar vai ajudar os leitores a entenderem como você se tornou a pessoa que é. Anote informações sobre a sua infância. Qual a sua lembrança mais prazerosa? Como eram seus pais? Você tem irmãos? Como eram suas brincadeiras? Você gostava de ir para a escola? Por quê? Escreva o seu nome completo, local e data de nascimento, onde estudou, onde viveu, fatos mais importantes, principais realizações, escreva o que gostava ou o que gosta de fazer, o seu esporte preferido e os seus sonhos para o futuro. Não deixe de sonhar. Hoje você está escrevendo a sua autobiografia, mas quem sabe também não vai ser a sua autoprofecia. Sonhe alto, sonhe grande. Deus pode fazer por você muito mais e além do que você imagina.